liga, sabe esse resuminho que você acabou de ver? Isso é só um pedacinho da pancadaria que vai ter hoje com o nosso ex-capitão da seleção brasileira, Emerson. Só que eu quero fazer outra pergunta aqui pra você, deixa no comentário sem dó. Jogador de qual time você quer que papai entreviste? Sei lá, do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo. Qual time, o time que você torce, óbvio, né? Deixa no comentário qual time você quer que papai aqui entreviste. Ah, outra coisa. Pô, Fabrício, você nunca me avisa quando tem vídeo novo no canal. Não sou eu que não te aviso. É você que não tá inscrito no canal. Tem o dedo aqui, ó, inscrever-se, já era. Tchau. Quer dizer que hoje é diferente, né? Hoje a gente vê que jogadores já investem, né? Os jogadores estão jogando e investindo em jogadores que estão no clube, né? Que isso é uma outra coisa que... Bom, eu acho que essa está sendo a primeira entrevista, né, de toda a minha vida, tá? Que eu falo de coisas que não são relacionadas apenas ao futebol. Caramba! Então, assim, é a primeira, tá? É a primeira mesmo. Que honra! Na verdade, agora pensei num negócio aqui. Misturar seu lado empresário com seu lado jogador. Perfeito. Você tem $1 milhão, você só pode ter um destino para esse $1 milhão, que é investir em um time de futebol. Como se fosse uma empresa, né? Alguns times até têm capital aberto. Que time de futebol você colocaria? Só pode ser um time de futebol. Que time de futebol você colocaria $1 milhão? Bom, se a gente for falar de Brasil, tá? Vamos lá, então, que isso é uma coisa legal. Se a gente for falar de Brasil, só tem um time hoje que eu me interessaria. Não sei se eu faria isso, tá? Em função das leis, infelizmente, não nos protege, tá? Em algumas coisas. Mas hoje existe um clube no Brasil que se chama Bragantino. Clube empresa. Por que isso? Porque tem dono, porque as regras são muito claras. Então, quando você trata com entidades, instituições, que, entre aspas, são clubes, né, que sem fins lucrativos, que é isso que existe no nosso futebol, você acaba na mão de ninguém, né? E que muita gente fica rica sem fins lucrativos. Muita gente fica rica sem fins lucrativos. Aí você acaba investindo numa coisa que você não sabe para onde vai, né? Então, assim, quando você consegue, por exemplo, a Europa, a gente sabe, né, que a maioria dos clubes tem dono. Então, você sabe aonde cobrar e você sabe que as leis funcionam para essas pessoas. Existe situações ruins ou desfavoráveis, existem, todo mundo tem, né? Não são todos os clubes sérios, que, né, a gente fala muito, a gente critica muito o Brasil, né, nessas questões das leis. Claro que na Europa tem também clubes que não são sérios, né? Nos Estados Unidos também existem coisas, não é que a gente... mas a gente sabe de uma coisa, as leis funcionam para esses que não são sérios. Se rodar, você tá perdido, não vai ter advogado bom que vai te livrar. Então, assim, na Europa, verdade... que clube? Bragantino no Brasil e na Europa? Então, eu investiria, claro, se eu tivesse condições... Você falou de $1 milhão, né? De $1 milhão você só pode, claro que você não vai investir num time, mas você só pode fazer num time. $1 milhão eu não poderia falar com a Juventus, que é um clube que eu adoro, cara, que eu acho sensacional, porque eles não iriam nem me atender por isso, né? Mas existem situações, sim, existem clubes que dão essa possibilidade, mas sempre assim, você tem que entender, né? Aquilo que eu digo, claro que para mim é muito mais fácil eu chegar na Itália hoje, que foi um país que eu fiquei 8 anos, tenho um conhecimento, de sentar com pessoas e poder conversar sobre isso. Porque eu entendo. Agora, mas seria a Juventus? A Juventus é um clube muito certinho, é um clube muito... Eu tenho um amigo que está no marketing da Juventus. Olha que legal. Um brasileiro que está lá no marketing da Juventus. É um clube assim... Empresa total. Empresa total. Até na relação, porque eu digo assim, eu me senti um funcionário na Juventus. Eu pensei, como assim, cara? Tu era jogador de futebol? Não, era funcionário. Cara crachá? Funcionário de chegar na sede do clube e pedir para conversar com o diretor e esperar na salinha. E as pessoas acham, como assim? Cara, como é que tu fica na salinha? Pô, um dos principais jogadores da Juventus? Cara, é isso. Isso é respeito. Aqui é assim. Entendeu? Aqui é assim. Eu entendi como funcionava a Juventus e eu aprendi muito com isso. Então, eu acho que toda essa experiência, né, do futebol, que eu digo, não é só em campo. Você aprende muito fora. Você aprende muito também
com os clubes que eu passei, eu aprendi muito isso, a maneira de tratamento, como funciona realmente um clube-empresa. A Juventus, eles não estavam me destratando naquele momento. Sim. É o seguinte, eu não posso chegar na sede a hora que eu quero para falar com quem eu quero. As outras pessoas, elas também têm seus compromissos, e naquele momento o diretor não podia me atender. Ele não é que ele não me atendeu, ele me atendeu, mas ele falou, olha, espera um pouquinho. Tô terminando uma reunião aqui, você não vai parar tudo que eu tô fazendo porque você chegou. Então a gente acaba aprendendo, que é uma coisa muito difícil que nós temos, né? Que às vezes eu vejo, o jogador de futebol tá acima de tudo, acima de todos, né? E não é dessa forma. Nós somos funcionários, nós somos pagos, né, para fazer um trabalho. Sim. E as pessoas não entendem isso, né? E elas querem ser tratadas de uma maneira diferente. Mas na Europa, eu digo assim, 90% dos clubes, eles agem dessa forma. E a gente entende um pouco mais o que significa realmente jogar num clube que tem dono e que tem regras, né? Então isso facilita muito a vida privada. Você leva muito isso para a vida pessoal. E um jogador com potencial de valorização? Você tem $1 milhão, só pode investir em um jogador. Não tem outra coisa que você pode fazer com esse dinheiro. Quem que você colocaria que você acha que tem potencial de valorização? Puta, ainda esse aqui pode dar samba ainda. Bom, vamos dizer que no Brasil ainda a gente tem, tá? Felizmente, nós temos hoje jogadores talentosos, né? Nós temos jovens talentosos. Eu acho que o que acontece depois de um certo momento na vida deles é que são mal orientados, ou eles acabam seguindo esse caminho de que jogar futebol é simplesmente eu vestir uma camisa. Muitos pensam isso. E às vezes se perdem no caminho. A gente vê que a gente está demorando muito para formar outros talentos, né? Coisa que nós tínhamos... A cada ano tínhamos 5, 6 jogadores talentosos. Então a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Agora, eu acho que apostar, eu vou muito pelo perfil do atleta. Tá? Eu trabalho nessa área também. Então, assim, eu prefiro trabalhar com poucos, mas aqueles que realmente se enquadram naquilo que eu vivenciei o futebol, né, durante muito tempo. Então, eu acho que o perfil hoje é muito importante. Você encontrar esse jogador mais centrado, esse jogador que ele não está ali só pela situação financeira, que ele realmente demonstra que ele tem uma certa disciplina, que ele está focado. Você pode ter certeza que talvez esse jogador ele não vai ser o cara que vai fazer você ganhar muito dinheiro em pouco tempo, mas você vai trabalhar com ele durante muitos anos, porque esse perfil é aquele que realmente consegue manter... Você pode confiar. E que consegue se manter melhor dentro da profissão. Mas quero nomes, Everson. A gente precisa colocar aqui mulher na fogueira, né, pô? Se eu pudesse hoje, eu investiria. Claro, é muito fácil investir no Neymar, né, cara? Claro, mas esse também tem tanto potencial de valorização também, não adianta. Sim, mas, por exemplo, então, vamos lá que eu vou falar do meu time do coração, já vou aproveitar, então, falar um pouquinho do Grêmio. O Grêmio realmente tem muitos jovens aí promissores, né? Tem muitos jogadores, inclusive é o clube que está mais vendendo, acredito, no Brasil, jovens. Vendeu o Arthur, o próprio Cebolinha, o Everton, né, que foi recentemente. Surgiu agora outra venda do PP. E um jogador, tá, que eu falo para vocês, que eu vi jogar com 17, 18 anos, e que no mesmo dia que eu vi jogar, eu tentei conversar com o empresário dele, e que era um jogador que eu apostaria muito no Ferreirinha, que hoje tá no Grêmio. Só que hoje falar dele é fácil, né? Eu vi ele quando ele você viu ele lá atrás. E eu, na verdade, era um jogador que eu poderia não. Ele tem, claro, toda a situação dele, mas um jogador que eu vi e eu achei, olha, esse é um jogador para investir e com 1 milhão daria, tá? Porque até com menos, eu acho, na época, porque era um jovem, muito jovem, ainda jogando nas categorias de base. Hoje já não dá. Mesmo se pudesse, Neymar, você não investiria, velho? Olha, depende do foco, né? Se você quer ganhar dinheiro, o Neymar, ele faz dinheiro, né? Ele tem uma vida onde eu acredito que todos que estão em torno acabam desfrutando disso, né? Sim. Mas eu não me apego a isso, né? Assim, eu não me apego apenas a essa situação. Eu acho que a parte financeira ela é boa, mas... Bom, talvez eu investiria no Neymar lá atrás, quando ele era jovem, nós estávamos juntos no Santos, conheci o Neymar com 16 anos, estive com ele, fui colega dele durante meses e vi o potencial do Neymar lá atrás. Você sabia, você me lembrou uma curiosidade. O Centro de Treinamento do Santos é o nome do meu tio-avô. Ah, sério? Lá a Chácara Nicolau Moran.
olha só. Olha que coisa Que maluca. legal, Né? que legal, né? Eu tava vendo documentário do Pelé na Netflix, eu vi ele lá. Sim. Mas morreu cedo, É. mas enfim. Então, era uma situação que eu vi ali, mas aí eu tava jogando futebol, né? Eu não tava focado em Sim, nem tinha essa treinar. cabeça, tava ali Tinha, focadaço. a gente fica ali e tal. Quer dizer que hoje é diferente, né? Hoje a gente vê que jogadores já investem, né? Uhum. Jogadores estão jogando e investindo em jogadores que estão no clube, né? Que isso é uma outra coisa que, bom, Sim. aí nós vamos entrar em outros detalhes. Mas que o nosso país permite, né? Então tá bom. Enquanto tá tudo certo, né? Tudo pode, tá ótimo. Mas é coisa que a gente não tinha esse tipo de pensamento. Tá jogando e, pô, eu ir lá investir num colega que tá jogando comigo. Parece até uma afronta, né? Mas o Neymar era um cara que já se via na época, 16 anos. Ele já no clube, todo mundo já falava. Claro que externamente, vamos dizer assim, as pessoas ainda tinham muito cuidado porque tinha 16 anos. Mas já era um jogador que quem apostou nele lá atrás, com certeza, financeiramente, ficou muito bem. Né? Mas hoje apostar no Neymar não dá. Então você tem que ser visionário, como se diz. Tem que ser visionário, Sim. pegar lá embaixo, fazer, no caso, um trabalho. Mas aquilo que eu falo, eu olho muito o perfil do atleta também fora do campo. Eu acho que isso é muito importante para que tenha uma relação muito sincera, muito clara, muito transparente. E depois, se ele for bom, ele vai fazer a vida dele naturalmente, né? Vamos e dizer são assim. poucos jogadores centrados, né? São poucos. Bom, você jogou, né? Teve a possibilidade de jogar com o Kaká. O Kaká é um cara que é um exemplo, né? É um exemplo Mas é uma exceção. É uma exceção. Claro que a gente, assim, às vezes, né? Todo mundo fala, não, mas o Kaká vem de uma família que tem uma base, uma família que, né? Que até a questão financeira já era boa antes dele jogar futebol, então não é que ele precisava daquilo e tudo. Mas os desafios são os mesmos. Quer dizer, o Kaká poderia simplesmente ser o cara que saísse desse, vamos dizer que desse rumo do que a família. Então a gente sabe. Sim. Então não é que a gente não vai dar mérito, né, por tudo que o Kaká conquistou, porque ele tinha uma base familiar. Porque tem aqueles que também não têm uma base familiar ou que tiveram problemas e... Sim. Né, Mineiro era super centrado, né? Mineiro super centrado, né, vendo uma família humilde, então eu acho que não tem muito a ver, eu acho que serve sim de exemplo e é uma referência para que os jovens possam olhar e ver, olha, bom, tentar descobrir um pouco mais, né, de como essa pessoa, ela chegou onde chegou. Emerson, quero depois conversar com você para investir. Como que as pessoas encontram você ou a sua empresa, né, porque não dá para você atender todo mundo, o que você conta, dá um panorama geral. Putz, fiquei interessado, eu não sabia desse lado do Emerson, muito centrado, né, muito seguro. Preciso dolarizar a parte do meu capital, claro, porque o dólar está sempre se valorizando. Como que faz para entrar em conta? Agora é a hora do jabá aqui. Boa, de vender o peixe, é isso? Exato. Você já vendeu durante toda a entrevista, mas agora é o grande finale. Então, bom, nós temos o nosso site, né, do IBC, né, International Business Consult, você pode entrar lá, tem todas as informações, tem o número do nosso escritório. Quer dizer, claro que eu fico dizendo pro pessoal aqui, eles ficam bravos comigo, que eu sou o cara dos contatos, né? Então acho que a minha profissão, ela me proporcionou isso, de conversar com as pessoas, de chamar a gente, enfim, né? E depois as pessoas com certeza irão conhecer mais o trabalho do IBC, aquilo que a gente pode proporcionar, e tudo aquilo que nós podemos oferecer dentro, como eu disse, das expectativas do cliente, que isso é a coisa mais importante, né? O IBC, ele trabalha dessa forma, é um grupo que se preocupa muito, sim, com a felicidade do cliente antes de qualquer coisa, porque senão a gente acaba fazendo, né, eu digo que coisas boas a gente não faz uma vez só. Então as pessoas têm que ter essa credibilidade, têm que ter essa confiança, confiar no nosso trabalho, para que ela possa fazer mais coisas. Então é isso que a gente tem como lema aqui no IBC, de deixar realmente o cliente muito à vontade. Então, assim, esses contatos, claro, hoje as pessoas estão sabendo o que o Emerson está fazendo, além de trabalhar no meio do futebol, né, na área esportiva, mas hoje fazendo parte aqui do IBC, que é um trabalho que nós estamos fazendo, e que já está tendo resultados aqui nos Estados Unidos, fechando parcerias muito, muito grandes no ramo imobiliário também. Então, que as pessoas possam nos procurar, tirar todas as dúvidas e quem sabe o IBC possa ajudar
né? E eu vou contar com a sua ligação depois então, tá, Fabrício? Pra gente falar Com mais. certeza, absoluto, verdade, com certeza. Aliás, como você tem mais credibilidade que a gente, se você puder pedir para as pessoas se inscreverem no canal, curtir, comentar, Claro. por favor, você tem mais credibilidade. É claro, com certeza, até porque é o seguinte, gostei muito, tá? Eu acho que essa está sendo a primeira entrevista, né, de toda a minha vida, tá? Que eu falo de coisas que não são relacionadas apenas ao futebol. Caramba! Então, assim, é a primeira, tá? É a primeira mesmo. Que honra! Por isso que eu agradeço. Vou pagar um café quando estiver no Brasil, viu? Não, por isso que eu agradeço a você. E vou falar mais, a gente também vai jogar uma pelada, hein? Boa! Só que você vai ser meu goleiro. Oh, não, aí eu tô com o ombro meio ruim ainda. Não podia deixar passar, né? Cara, mas espere o pessoal se inscrever, Emerson, porque você tem credibilidade. Não, mas claro, todo mundo tem que se inscrever no canal aí, ó. 1 bilhão, gente, sem sacanagem. Bom, 1 bilhão já diz tudo, né? Exatamente, Pensar pequeno e grande dá o mesmo trabalho. Pensar pequeno e grande dá o mesmo trabalho, isso mesmo, boa frase. Também vou anotar essa, hein? Não, vou te mandar outra, vou encher seu WhatsApp de frase de autoajuda. Não, mas se inscrevam realmente no canal aí, porque é muito interessante, eu acho que esses bastidores, eles são importantes, a gente às vezes consegue saber realmente o que aquela pessoa, né, que durante muito tempo, né, que é o meu caso, jogou futebol, mas que também tem uma vida normal, né, nem todos, né, então sim. A gente acaba sim saindo do futebol, fazendo outras coisas, investindo, tentando manter uma vida equilibrada. Então, eu acho que é muito importante. Se inscreva assim no canal, porque você vai entender muito sobre investimentos, entender muito sobre pessoas também que durante muito tempo fizeram uma carreira e que depois tiveram que mudar a sua vida, que é o meu caso. Investir em coisas novas. Se o pessoal comentar aqui embaixo do vídeo, depois você vem responder também, Emerson? Claro, querendo com certeza. Saber do IBC, tudo? Claro, com certeza. Então pode comentar aqui embaixo, senta o dedo no comentário, o que você achou, dúvida, que o Emerson vem aqui e responde depois. Comenta todas as dúvidas e eu espero que essa seja a primeira de outras que nós vamos conversar aí, Fabrício, para poder a gente passar para essas pessoas as informações ideais para que elas também dê esse passo na vida, né? Quem sabe sim. Poder ter algo nos Estados Unidos. Então nós estamos aqui. A porta tá aberta sempre. Você lançou qualquer coisa. Fabrício, acabei de lançar um patinete aqui, tô vendendo. Opa. Vem aqui no canal e já fala do patinete. Tá certo. Obrigadão mesmo, tá? Obrigado, viu, Emerson? Oportunidade. Eu que agradeço, tá? Abração. Um abraço. E aí, seja sincero aqui, o que você achou da entrevista com o Emerson? Você imaginava que o bichinho estava voando na área dos empreendimentos? Você achou um jogador quebrado, né? Igual vários que perderam tudo na vida? Não, bichinho é ligeiro. Deixa eu te falar, que pergunta você gostaria de fazer pro Emerson? Sabe por quê? Porque ele vai vir aqui responder os comentários. Pelo menos foi esse o compromisso que eu fiz com ele. Que pergunta você gostaria de fazer para o Emerson? Senta o dedo aqui sem dó embaixo nos comentários. Lembrando, calma aí, deixa eu até levantar aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Depois não reclama que você não é avisado quando tem vídeo novo. Vai ter muitos outros jogadores aqui. Papai tá trazendo aqui uma seleção, fechado? Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau.